Mais cedo, a ONU pediu a intensificação de buscas pelo Dom Phillips, o jornalista britânico, e o Bruno Araújo, que é o indigenista brasileiro. Eles estão desaparecidos desde domingo. Mas a questão foi além. Hoje, agora à tarde, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu uma ordem. O governo tem 5 dias para adotar todas as providências necessárias nas buscas a esses 2 defensores da Amazônia e da natureza que estão desaparecidos desde domingo no Amazonas. A decisão veio depois que a articulação dos povos indígenas do Brasil acionou o Supremo pedindo mais esforço, mais dedicação a esses trabalhos. Os detalhes vêm com ela, Tainá Farfan. Tainá, no início das buscas tinha mais índio do que autoridade procurando pelo Dom e pelo Bruno. A pressão foi tanta, inclusive externa, que o governo foi obrigado a se mexer e passou a montar um comitê de crise que falou lá, mostrou que tinha barquinho, que tinha gente, 250 homens. Até agora ainda nada. Agora o Supremo, acionado, entrou e falou, tem que botar tudo o que for possível para dar uma resposta para esse caso. Pois é, Dani, desdobramentos em nível nacional e internacional desse caso gravíssimo, né? Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no 360. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ainda determinou uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento dessa decisão que você trouxe. Então, o governo vai ter que adotar todas as medidas necessárias para encontrar o indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips, que estão desaparecidos desde domingo. Outro ponto importante que vale a gente destacar é que a Defensoria Pública da União também pediu para a Polícia Federal a criação de um gabinete de crise lá na região, com a ajuda de indígenas, porque eles têm o maior conhecimento da área para poder auxiliar nessas buscas. Dani, e ontem, o Amarildo da Costa de Oliveira teve a prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas por suspeitas de envolvimento nesse caso, né, no desaparecimento do indigenista e do jornalista. Essa prisão temporária tem um período de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. E o que aconteceu no caso dele? Foram encontradas manchas de sangue no barco. Então, amostras dessas manchas foram enviadas para um laboratório de Manaus e nesse laboratório eles vão avaliar ali se esse sangue seria de animais ou de ser humano e aí fazer a comparação aí com amostras dos 2 desaparecidos. Outro ponto importante desse caso que vale a gente destacar é que a CNN teve acesso a um documento da FUNAI que mostra que Bruno teria sim autorização para atuar naquela área indígena no período entre 17 e 30 de maio. Depois desse período ele saiu, foi para a região do Jaburu, onde ele encontrou o Dom Phillips e aí ali foi onde aconteceu o desaparecimento, mas não precisaria de uma autorização por não se tratar de uma área indígena, né, protegida ali sob a responsabilidade da FUNAI, não precisava de uma autorização depois desse período do dia 30 de maio. Dani, você comentou sobre a manifestação, né, sobre esses 250 profissionais envolvidos nessas buscas, isso foi dito pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, em uma entrevista ao nosso repórter Leandro Magalhães, nosso enviado especial pela CNN Brasil para a cobertura da Cúpula das Américas. O ministro Anderson Torres, então, disse que tem 250 profissionais envolvidos nessas buscas, uma força-tarefa realmente ali na área e que todas as possibilidades serão esgotadas. Palavras, então, do ministro da Justiça e o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou ali no seu discurso sobre esse assunto. Volto com você, Dani. Obrigada, Tainá. É exatamente isso que a gente vai ver agora. O que Bolsonaro falou sobre as buscas pelo Dom Phillips e pelo Bruno Araújo na Cúpula das Américas. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vale do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. A ONU também pediu que as autoridades brasileiras redobrem os esforços para localizar os 2, o Dom e o Bruno. Eles estão, como eu disse, desaparecidos desde o último domingo. Detalhes com ela, Denise Odorici, vem para cá. Denise, teve protesto. Perdão, gente, a Denise gravou um boletim para a gente. Vamos assistir, eu volto com o Lorival ao vivo. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que o órgão está preocupado com a falta de informações sobre o paradeiro e o bem-estar do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista dos direitos indígenas Bruno Araújo Pereira.
O comunicado relembra que eles estão desaparecidos desde domingo passado e que foram vistos pela última vez em um barco no Vale do Javari, um local que, segundo a ONU, é seriamente afetado pelo tráfico ilegal, mineração e pesca e que vem sofrendo com o aumento das atividades de grupos armados. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU declarou ainda que Phillips e Pereira desempenham um papel importante na conscientização e defesa dos povos indígenas na região e que Pereira teria recebido ameaças relacionadas a esse trabalho. O Escritório Regional de Direitos Humanos da ONU na América do Sul diz que está monitorando a situação de perto e fez um apelo para as autoridades brasileiras que intensifiquem os esforços e usem todos os recursos nas buscas por Phillips e Pereira. We urge Brazilian authorities to redouble their efforts to find Phillips and Pereira, with time of the essence in view of the real risks to their life and security. It is therefore crucial that the authorities at the federal and local levels react robustly and expeditiously, including by fully deploying available means and necessary specialized resources to effectively search over the remote area in question. We stress our concerns as to the wider context of constant attacks and harassment faced by human rights defenders, environmentalists and journalists in Brazil. O desaparecimento de Phillips e Pereira repercute pelo mundo. Nesta quinta-feira aconteceu uma manifestação em frente à Embaixada do Brasil em Londres para exigir que as autoridades brasileiras encontrem os homens. Os participantes do protesto carregavam rosas vermelhas e cartazes com fotos do jornalista e do indigenista. Os irmãos de Dom Phillips também participaram da manifestação. Gente, vem para cá, Lorival Santana e Leandro Rezende, né? Lorival, a repercussão internacional está tão grande, houve protesto em Londres, que o presidente foi obrigado a falar sobre esse assunto, né? Dizendo que há esforços incansáveis para encontrar o Dom Phillips e para encontrar o Bruno Araújo. Por quê, né? Porque, primeiro que preservação da Amazônia já é um assunto que interessa muito e era a tônica. O Biden está afim de trazer alguma coisa aí para a mudança climática de saldo dessa cúpula das Américas, né? Então, ficou difícil dissociar um assunto do outro. Agora, também é muito difícil dissociar a sensação de terra sem lei, terra abandonada, que impera na região onde eles estão, que, segundo a própria Polícia Federal, tem narcotráfico internacional, tráfico de madeira ilegal, caça e pesca ilegais também, e tudo isso numa região super perigosa, onde agora os policiais estão empenhados em, mas antes não tinha estado que aconteceu, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você acha que o presidente se sentiu obrigado a mencionar esse assunto e agora a entrada da ONU, do Supremo, fica claro que a coisa não vai parar, né? Porque esse é um tema crônico, há muitos anos é conhecido das pessoas que acompanham mais esses assuntos dos povos indígenas, da Amazônia, do meio ambiente, mas era de uma forma mais difusa, né? E só as pessoas mais engajadas internacionalmente, e aqui no Brasil até, é que conhecem os rostos, os nomes das pessoas que desapareceram, que foram mortas, das pessoas que estão sob ameaça na Amazônia por denunciar ou investigar esses atos criminosos na Amazônia. Agora não. Agora o mundo tem dois rostos, né, de dois seres humanos concretos. Então, isso ganha um patamar inteiramente diferente do ponto de vista da sensibilidade, da visibilidade desse problema, né? Deixa de ser uma questão difusa que estava mais no radar dos especialistas, dos ambientalistas, e agora se torna uma questão ligada a um drama humano, né? Com esposas, com familiares, com gente de carne e osso que está sofrendo, né, por causa desse enigma com relação ao destino dessas duas pessoas, e também porque tem uma ligação também com a questão da democracia, com a liberdade de expressão, não naquele sentido do conceito do presidente Bolsonaro, mas num outro sentido, né? No sentido da liberdade de fazer jornalismo, a liberdade mais convencional de expressão, né? De poder investigar com segurança. Aquilo que ninguém quer que seja investigado, né, Lorival? Então, tudo isso, para uma opinião pública americana, europeia, japonesa,
japonesa, não é, sul-coreana, as democracias do mundo têm um apelo fortíssimo, Daniela. Ô, Leandro, e tem alguns buracos na narrativa do governo, né? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro disse que as Forças Armadas estavam lá desde domingo procurando o Dom e o Bruno. As próprias Forças Armadas contam em documentos oficiais uma história diferente, né? Pois é, o presidente disse lá na Cúpula das Américas que as Forças Armadas estão desde o domingo, né, empenhadas em encontrar o Bruno e o Dom, só que, na verdade, as aeronaves que eram fundamentais, isso dito pelos indígenas lá do Vale do Javari, com quem eu tenho conversado todos os dias desde segunda-feira, essas aeronaves, o próprio Ministério da Defesa enviou uma nota dizendo que elas só chegaram lá na região, no Vale do Javari, no final do meio da tarde, ali de terça-feira, quando já tinham sumido há bastante tempo o Bruno e o Dom Phillips. E a cobrança por uma a atuação mais célere do governo federal, de uma forma geral, ela foi tão grande que primeiro a União dos Indígenas do Vale do Javari e a Defensoria Pública da União entraram na Justiça Federal com um pedido para que os helicópteros do governo, as aeronaves, fossem usadas, né? Isso ainda na terça-feira. Então, na terça, já se dizia que as Forças Armadas, o governo federal, não estava empreendendo todos os esforços necessários para encontrar os dois. E aí agora, depois, na quinta-feira, né, portanto, ontem, a União dos Povos Indígenas, a APIB, e a própria organização de indígenas lá do Vale do Javari foram ao Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do ministro Barroso, que a gente trouxe agora há pouco no 360, é resultado dessa ação feita na quinta-feira, portanto, 2 dias depois da primeira ação, também cobrando que o governo federal atuasse com celeridade nesse caso tão grave que tem todo o impacto internacional que o Lorival trouxe. Só para a gente ter uma ideia, Dani, na manifestação que fez ao Supremo Tribunal Federal, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari diz que as aeronaves disponíveis não foram utilizadas com celeridade e eficiência suficiente e isso era imprescindível para complementar as ações fluviais e terrestres dadas as condições geográficas complicadas lá do Vale do Javari. Também diz a União dos Indígenas, lá o STF, né, o ministro Barroso concordou com esses argumentos, que o número de embarcações e de agentes públicos atuando nas buscas foi o tempo todo reduzido e isso tornou o trabalho demorado, incompleto e insuficiente. Então, essa narrativa do presidente Jair Bolsonaro de que os esforços começaram no domingo, na verdade, documentos oficiais e as manifestações oficiais dos indígenas mostram que ela não para de pé, Dani. Não, e tem uma ala aqui que tem muito contato, né, gente que atua no judiciário, mas tem muito contato com os militares, né, dizendo que essa seria mais uma intervenção do Supremo em temas afeitos às forças militares, né, que as Forças Armadas estão lá com mais de 100 homens, helicóptero, avião, e que agora vem essa decisão, né? É preciso lembrar, e eu acho que a gente tem de exprimir todas as posições aqui, né? Expressar todas essas posições. Bom, se de um lado pode parecer nova intervenção nas atribuições no trabalho das Forças Armadas, do outro a gente tem um papel passado assinado pelo Comando do Exército no Norte, dizendo que aguardava ordens superiores para iniciar os trabalhos quando o cara já estava mais de um dia sumido, os dois, o Bruno e o Dom. Né? Então, assim, há registros fáticos de que houve demora, por achar um brasileiro e um britânico que tem família no Brasil, casado com uma brasileira, portanto, nosso irmão também, que muito provavelmente foram caçados e esperamos que eles estejam bem por contraventores, por bandidos, que atuam lá como se fosse terra sem lei.